Venom Tempo de Carnificina finalmente estreou e marca a presença do Carnificina em combate direto com o Venom, além de, obviamente, evoluir mais a relação do Venom com o Eddie Brock. Então, bora trocar uma ideia sobre esse filme? Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente, aqui é teu espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes e HQs. Se você curte esse tipo de conteúdo, mas se você não conhece o canal, vou te convidar para vir para cá, se juntar a gente, se inscrever por aqui, porque hoje é dia da gente trocar uma ideia aí sobre esse filme, Venom Tempo de Carnificina, que estreou agora, então ele é de 2021. Antes de qualquer coisa, eu queria realmente fazer um comentário, que eu queria agradecer o Cine Araújo, aqui de Rio Preto, da minha cidade, que me chamou para ir ver o filme ontem, exatamente. Brigadão demais aí pelo convite, eu fiquei muito feliz mesmo, isso significa muito para mim e para o Projeto Inocente. Mas então, vamos lá conversar sobre o filme. Esse filme ele tem 1h40 de duração, mais ou menos, e eu acho, sim, um grande acerto dele, inclusive é justamente essa duração mais concisa. Foi um filme mais rápido, que desenvolveu o que precisava desenvolver e finalizou quando foi necessário, sem precisar encher tempo de tela com elementos desnecessários, tá? O que faria, inclusive, o filme acabar se perdendo. E a proposta realmente foi desenvolver melhor, né, a relação extremamente problemática do Venom com o Eddie e trazer também o vilão Carnificina, que basicamente são os dois conflitos do filme. Vilão Carnificina em relação do Eddie com o Venom, e esses dois conflitos acabam se resolvendo paralelamente. A solução da relação do Venom com o Eddie tem muita importância na solução do conflito com o Carnificina. Eles conectaram isso. E a real é que o filme ele não tem, se você for analisar, um elenco muito grande, né? O que deixa a história ainda mais certinha, mais concisa, sem se perder em personagens aleatórios. E na verdade, se você for analisar, todos os personagens que são mostrados, eles têm uma função determinante para algum aspecto da trama principal, sem tramas paralelas. Inclusive, já introduzindo basicamente o vilão de um futuro terceiro filme solo do Venom. Fiquem ligados nisso. A relação conturbada do Venom com o Eddie faz o filme ter vários momentos comédia. Na verdade, assim, não são vários momentos, é um turbilhão de piadas e um humor um pouquinho mais cítrico, especialmente por criar umas situações bem engraçadinhas, assim, do Venom fazendo comentários críticos, basicamente sobre tudo mesmo, o que o Eddie faz. Disso parte um grande conflito. Por quê? Porque o Venom e o Eddie não vão se entendendo e aí a relação fica extremamente problemática, até pelo menos metade do filme. E quase tudo isso acaba sendo motivado porque o Eddie impôs o quê? Aquela regra básica de não comer pessoas pro Venom. Então, tudo que o Venom tem comido nada mais é do que galinha e chocolate, o que deixa o Venom completamente faminto, com fome de comer cérebros humanos. Mas como o FBI já está com aquele alerta aceso sobre o Eddie, é melhor ficar mais sussa por enquanto e não chamar tanta atenção assim, certo? A classificação indicativa do filme aqui é de 14 anos, lá fora foi de 13, o que eu entendo para atrair um público maior. Mas eu acho que é um dos maiores erros do filme e enfraqueceu ele completamente. Se você for ver, você vai perceber alguns cortes de cenas bem estratégicos para não mostrar ações mais tensas dos simbiontes. Tipo assim, não mostrar que o Carnificina comeu uma pessoa ou o cérebro dessa pessoa, por exemplo. Dá para você entender pelo contexto geral o que aconteceu? Dá sim, beleza? Isso não fica perdido. Mas isso quebra bastante a expectativa e tira até um pouco da seriedade desses momentos, desse filme, e aí transforma o filme numa comédia nem tão adulta assim, nem tão boa assim. Isso, né, tudo isso que eu falei, mais as piadas constantes do filme, faz ele ter uma vibe muito mais leve do que talvez se esperava dele. Deadpool já provou pra gente, inclusive por A mais B, que violência e piada juntos funcionam e funciona muito bem. E eles perderam muito bem a oportunidade de fazer isso aqui também. O Carnificina é um dos principais vilões do Venom. Então era de se esperar algo muito mais tenso desse embate, algo muito mais puxado. A batalha final dentre os dois, ela é boa, mas dava para ver que a classificação indicativa barrou certos avanços de roteiro. Foi quase uma batalha clichê, que dava para saber o que cada um ia fazer em cada momento. E eu acho assim, um grande ponto importante dos simbiontes é que a coisa toda é muito versátil.
Como eles podem deformar a própria matéria, o próprio corpo, e criar inúmeros detalhes de si mesmo, o roteiro pode pesar a mão em criatividade, ele pode ser muito criativo. E a gente vê isso especialmente, isso acontece sim quando o Cleros se transforma no Carnificina, lá na prisão, quando ele passa a perseguir os guardas, é um momento muito criativo. Mas aí, né, tipo, além disso tudo, a representação do Carnificina e do Venom, eles precisavam ser diferentes, não só quanto à cor, obviamente, mas no estilo de batalha, para justamente criar uma diferenciação massa. E eles fizeram isso. O Venom aposta mais em força bruta, usando raramente as distorções simbiontes do próprio corpo, e o Carnificina não, né? Ele aposta assim, em braços a mais, apêndices a mais, algumas armas criadas inclusive com a própria matéria simbionte, e isso é bacana. Ou seja, né, vamos lá, campo para aproveitar tudo isso tinha, dava para viajar muito bacana. E aí, tanto a estética do filme como a direção dele me lembrou bastante assim os filmes dos anos 90. Sendo bem honesto, enquanto eu estava assistindo ontem, enquanto eu estava vendo, eu ficava me lembrando os filmes do Máscara. É uma viagem muito doida, mas quando eu estava vendo, eu não conseguia parar de pensar no filme do Máscara. A estética e a direção de filmes assim, quando o filme puxa para isso, é ter um toque do irreal, mas dentro do mais real possível. No geral, filmes de super-heróis, se você for analisar, tem seguido uma tendência de deixar tudo o mais realista possível. Mesmo superpoderes, mesmo magia, super força, por exemplo, é o mais real possível. Venom não. Ele não nega o irrealismo em certos momentos, e geralmente cortes e efeitos, somado à direção de arte e fotografia, é que dão essa impressão de algo falso dentro do real. Agora a questão é a seguinte, o que me deixou confuso é se a direção queria essa coisa meio artificial ou se foi falta de investimento que levou a isso. Talvez tenha sido inclusive algo mal feito ou talvez até amador quanto à direção. Beleza? Uma coisa que eu tenho certeza é que a direção de fotografia poderia ter sido bem melhor utilizada. Preto e vermelho em contraposição. Poderia ter gerado assim umas cenas bem bonitas, bem incríveis de se ver. Mas apesar da diferença entre os dois simbiontes, a coisa toda não se destacou o suficiente, mesmo nas batalhas. Bom, mas enfim, como eu disse, o filme ele não perde tempo, certo? Com coisas desnecessárias, e isso é um fato. Então ele não vai perder tempo com cortes explicativos ali dentro do filme, dentro do contexto todo, se ele não perde tempo quando dá para você entender a cena pelo contexto. Ele também não vai criar arcos desnecessários para condensar certos momentos. Mas se teve outra coisa que ele realmente não perdeu tempo, eu queria chegar aqui. Foi com a própria origem do Cleros. Não do Carnificina, mas do Cleros mesmo. Em questão assim de pouquíssimos minutos, já foi explicada a origem extremamente conturbada do personagem, a relação dele com a família e a correlação dele com morte e renascimento, que é algo muito constante dentro da história dele. Daí depois, no meio da luta dele contra o Venom, ele dá ainda mais detalhes disso tudo. Foi um bom aproveitamento de roteiro. E a real é que o filme conversa diretamente com as HQs de várias formas. Temos inúmeras referências, vários pontos semelhantes às HQs. Então, assim, quem curte real as histórias em quadrinho do Venom ou do Homem-Aranha, por exemplo, foi um prato cheio. Então, bora aí trocar uma ideia com spoilers daqui em diante, tá? Pra gente realmente poder falar sobre essas referências e outros detalhezinhos que eu deixei de falar agora. Bom, eu acho que o primeiro ponto que precisa ser mencionado é a presença da Shrek, certo? Que tem um superpoder e ela é apresentada como um interesse meio que romântico do Cleros. Eu curti demais a adição dela aqui, porque sinaliza para a presença de mutantes nesse universo. Claro que o termo mutante não foi usado, não foi literalmente usado, mas a origem dos poderes dela é simplesmente mutante, certo? Inclusive, a presença dela no filme fez o Instituto Ravencroft aparecer, que no geral é um instituto para pessoas perigosas com superpoderes, certo? Bem bacana também. Enfim, nas HQs, na verdade, o Cleros abusa dessa relação que ele tem com ela em vários momentos. Não é exatamente tão romântico como foi retratado no filme, mas é compreensível, porque o uso dela aqui foi justamente também, né, porque os poderes deles eram incompatíveis, o que acaba sendo, na verdade, uma enorme constante na vida do Cleros. Tudo para ele é incompatível, a gente precisa entender isso.
Ele sempre vive na incompatibilidade entre vida e morte, amor e ódio, e isso rola com o próprio Carnificina, que é o que diferencia eles do Venom com o Eddie, certo? O conflito do Eddie com o Venom acaba sendo meio que resolvido porque eles precisam se unir de vez, se relacionar de vez para bater de frente com o Carnificina e o Cletus. O Carnificina ele é incompatível com a mentalidade do Cletus em vários níveis, e isso garante um as na manga para o Venom, né? E ele vai sim se aproveitar disso na batalha final. E apesar da derrota do Carnificina aqui nesse filme, que inclusive o Carnificina ele acaba gritando, né, no meio do filme, o título do filme. Eu adoro quando isso acontece, eu acho muito da hora quando isso acontece. Mas enfim, apesar da derrota aí do Carnificina, quando ele e o detetive Patrick estavam lutando e aparentemente o detetive acaba morrendo naquela cena, na verdade o Carnificina acabou produzindo mais um simbionte, beleza? Assim, ó, do mesmo jeito que o Venom dá origem ao Carnificina, o Carnificina vai dar origem ao Toxina, que é o simbionte conectado ao Patrick nas HQs e vai ser aqui também. Por isso ele abre os olhos, tá brilhando assim lá no finzinho. Apesar dos pesares, eu gosto do Toxina. Também existe uma incompatibilidade entre o Toxina e o Hospedeiro. Mas por quê? Porque o Patrick tenta usar isso tudo pro bem. E o Toxina não aceita isso, ele é bem contrário a isso. Minha crítica é a seguinte. Tivemos o Riot no filme anterior, o Carnificina aqui e teremos o Toxina no próximo. Eu acho que simbionte versus simbionte pode saturar toda essa fórmula. Eu não sei se eles vão deixar só o Toxina ali ou se eles vão introduzir outro vilão, qualquer coisa nesse sentido, mas é algo já de se ficar esperto, não saturar a fórmula. Mas enfim, naquele momento que o Venom ele deixa o Eddie, sabe? Ele passa a usar várias outras pessoas, indo de pessoa para pessoa. A gente vê o que a gente viu no primeiro filme, que o Venom vai consumindo a pessoa por dentro, mesmo sem querer, certo? Mas isso mostra outra coisa, que o Eddie não vem sendo consumido pelo Venom. Porque apesar do conflito que eles têm lá, diferença de opinião, o Eddie não está doente como ele estava. Isso é importante. Inclusive, a Anne, a ex do Eddie, de novo acaba sendo tomada pelo Venom, né? Novamente, porque rolou no filme anterior. O que existe também nas HQs e é chamado de She-Venom. Mas o que eu achei mais bacana foi aquela cena dentro da igreja, quando o Venom ele vai passando, sabe? Da Anne pro noivo dela e depois passa pro Eddie. Eu curti pacas essa cena e a união da coisa toda. Uma coisa que eu achei bacana é que o Venom insiste pro Eddie chamar os dois ali de Protetor Letal, certo? Venom, o Protetor Letal, que na verdade é o nome de uma HQ muito antiga dele. Isso foi uma referência extremamente explícita dentro do filme. E outra coisa que na verdade quase chegou a rolar é que lá no finalzinho do filme, quando o Eddie está contando sobre o Don Quixote e o Sancho Panza, eles quase falam juntos, nós somos o Venom, que é uma frase bem comum de se ver lá nos quadrinhos. E isso indica justamente que eles estão o quê? Que eles estão agindo juntos, em uma certa harmonia, beleza? Mas ali já acaba cortando para uma ilha, que eles estão passando férias, que me chamou bastante atenção, aliás. Por quê? Porque tem uma ilha, a Ilha dos Huesos, que o Eddie costuma ir quando ele tá com problema com o Venom nas HQs. Para ele não causar destruição na cidade, ele se isola. Inclusive, essa ilha acaba aparecendo na saga do Rei de Preto, e tem um vídeo aqui no canal muito da hora, falando sobre a saga do Rei de Preto, e esse vídeo, inclusive, aborda bastante da origem do Carnificina e do Rei de Preto também, que é o deus dos simbiontes, beleza? Obviamente, também tivemos aquela cena pós-crédito, que foi um furdunço na internet, né? Que introduz o Venom no UCM, que é um marco muito importante para o filme. Provavelmente aquela cena se insere justamente no momento do feitiço ali, do Doutor Estranho, mas uma coisa que me chamou a atenção na cena pós-crédito não foi isso. Na verdade, o que me chamou a atenção é quando o Venom fala que vai contar um pouco sobre o que ele sabe pro Eddie, sabe? Uns minutos antes, ele fala sobre o ninho, que seria justamente a questão da prisão Clintar e o ninho dos simbiontes. Meu sonho de verdade é ver algo nesse nível em algum próximo filme. Seria assim, meu sonho realizado. Agora, se eu gostei do filme ou não. Tá. Eu achei que eu ia ter uma resposta, mas eu não tenho. Tipo, eu me diverti em vários momentos, eu ri muito, mas certas coisas me incomodaram demais também. Eu acho que eu fiquei extremamente dividido e não necessariamente isso é algo negativo.
Quer dizer que tem acertos e que tem erros. Torço, de verdade, eu torço do fundo do meu coração para que eles sigam com Venom sim e que eles consigam aprimorar a fórmula. Tem um campo bem grande para aproveitar e eu gosto sim da maneira como eles estão representando o Eddie, representando o Venom até nesse momento, a relação dos dois. Então é torcer para eles conseguirem dar um upgrade. Bom, mas era isso, pessoal. Fala comigo, inocentes, me conta nos comentários o que você achou do filme. Adoraria pôr cenas e cenas aqui, mas eu não tenho o filme por enquanto. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Aproveite e se inscreve no canal. Ativa o sininho também. Deixa aquele likezão no vídeo que me ajuda demais. Eu espero te ver nos próximos e tchau, tchau.